Olá, Oi! E aí, deu certo? Tudo bem? tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o convite, Elisa. Eu estava falando antes de você entrar, mas eu te admiro há muito tempo, então para mim é como se fosse uma fã falando com a, Ah, com até a parece. Obrigada. celebridade. Não, mas tem muitos anos mesmo, né, Joyce? Do seu canal antigo, quando eu comecei também. Não sei nem como é que a gente se achou na internet, mas a gente se achou bem naquele comecinho, né? Foi, uma começou a seguir a outra, eu acho que é Aham, nessa de indicar, né? Vai indicando, quando vai ver, paramos, nos isso. encontramos. Que bom. Ó, olha quem tá aqui também. Até a Mayara veio ver a gente. Ai, que chique, gente. Estamos muito chiques, Estou ela é muito maravilhosa. feliz. Deixa então, para que eu quero aproveitar, já que o Instagram tem tempo contadinho, quero aproveitar esse tempo com preciosidade. Deixa eu me apresentar então para o pessoal que não me conhece. Prazer, meu nome é Joyce. Tenho um perfil aqui no Instagram e no YouTube. Eu falo sobre produtividade para mulheres que não querem só ficar riscando tarefas da lista, mas também querem realizar os seus objetivos. Se você é uma dessas que está cansada de traçar planos que não acontecem, então seja muito bem-vinda aqui ao meu perfil, tá? E Elisa, eu acredito que as pessoas já te conhecem, porque quando eu falei que você vinha, tinha gente que ficou assim: ai meu Deus, eu amo a Elisa! Ai, que coisa Então, boa! por favor, se apresente. Gente, meu nome é Elisa, eu sou jornalista, mas quando eu fui mudar de casa, né, quando eu casei, eu amei esse universo de organização, essa parte de casa mesmo. Eu queria simplificar muito a minha rotina, porque trabalhando não dava para fazer tudo. E aí eu comecei a ir atrás, já amei esse universo e comecei a falar no YouTube, aqui no Instagram também mais sobre isso, organização. Na época eu lia muito sobre minimalismo, também adoro esse assunto. E depois de grávida não teve jeito, esse é um assunto que acaba dominando assim a sua cabeça quando você tá grávida. E aí a maternidade entrou junto também nessa leva. Legal. Bom, então eu vou fazer algumas perguntas. Eu tinha aberto antes um espaço para o pessoal mandar perguntas para vocês, estou aqui com elas do lado. Mas eu também vou fazer algumas perguntas que eu acho que são importantes para quem está seguindo a gente. Porque tem muita mulher, por exemplo, que já estava te seguindo antes e de repente parece que tudo, que nada mudou, que sua vida continua maravilhosa, fácil, né? Assim, nossa, você irradia luz, que chegam anjinhos que fazem seu filho dormir. Aham, é desse jeitinho, é assim mesmo. Então, primeiro eu queria te falar, antes de você ser mãe, como que era a sua vida na questão de planejamento? Se você já tinha esse hábito, se você já tinha algum método, se você já pensava nisso, fala pra gente. Olha, há muito, muito tempo mesmo, assim, antes de nem pensar em ser mãe e tudo, eu sempre, eu era uma jovem bem bagunçada, assim, de tudo. E o trabalho exigiu que eu me organizasse, primeiramente, assim, você tá no mercado de trabalho, tá ali trabalhando, não dá pra ser bagunçada com o trabalho. Então, eu tive que me organizar muito por aí. Aí, quando eu saí da casa dos meus pais, me casei, me mudei, a rotina de casa juntou com a rotina de trabalho, e aí também não dava, né, para eu ter uma vida muito bagunçada, senão realmente não tinha como eu fazer tudo. Isso tudo foi me obrigando, não só a me organizar, como a ir reduzindo ao máximo as coisas que eu fazia. Tirar mesmo aquelas atividades que eu fazia no automático, né, para conseguir simplificar. Porque realmente não Uhum. dá. Ao longo da vida, eu acho que a gente vai sempre somando, né, atividades e papéis novos. A gente dificilmente se livra de algumas coisas. Então, eu passei de muito bagunçada para. Eu fui forçada pela vida, né? E me organizando, porque realmente, senão eu nunca ia conseguir crescer na minha carreira, eu nunca ia conseguir ter uma casa tranquila, ia estar sempre uma coisa meio caótica. Foi meio na marra. Isso é legal, porque as pessoas acham que ou você nasce organizada, né? Você já tem isso, ou você vai se matar querendo ser. E outra coisa também que as pessoas têm a sensação é de que a partir do momento que você decide que você vai se organizar, tudo acontece assim, né? Automaticamente. Como foi esse processo para você? Você lembra na prática, por exemplo, de mudança de hábito, se mudou horário, se mudou alguma, sei lá, a sua rotina? Nossa, com certeza. Por exemplo, eu posso comparar quando eu morava aqui na casa dos meus pais, eu era solteira e eu trabalhava num horário bem mais reduzido do que eu trabalho hoje. Nossa, gente, de manhã eu acordava bem tranquila, tomava meu café, eu não tinha grandes preocupações, coisas para resolver. O meu trabalho, o tempo foi passando, o meu trabalho foi
se ampliando, né? Eu fui fazendo mais coisas e tendo uma carga horária ampliada também. Aí também inventei aqui o YouTube, comecei a me animar com o YouTube, ou seja, incorporei mais horas de trabalho na minha semana. E fora a questão da casa, de você administrar uma casa. E agora com a maternidade. Então, assim, foi tudo meio... No início foi bem aos trancos e barrancos, sabe, Joyce? Vou te falar. Não foi assim, gente, quero entrar nesse mundo. Não. Eu fui obrigada a entrar porque não tive outra saída, sabe? Ou era isso, ou eu ia realmente fracassar em vários objetivos que eu tinha pra minha vida. Uhum. E aí eu vou fazer uma pergunta da Joyce curiosa, né? Porque quem me segue sabe que eu sou solteira, então quer queira, quer não, as minhas decisões só afetam a minha vida. Se eu decido que eu vou mudar o horário de alguma coisa, eu posso. Para você, quando você era solteira, para você se casar, quando você se casou, qual foi a diferença que isso fez no seu planejamento? Porque você já tinha uma rotina, já tinha sua vida. No que isso fez diferença? E se seu marido, ele já era uma pessoa também organizada, ou se você teve que fazer acordos, como foi? Olha, isso foi, assim, a questão do casamento em si, o Léo é um cara bem tranquilo, ele não é um cara, um acumulador, uma pessoa muito bagunçada, um cara bem padrão, assim, tem ali as roupas dele, não tem um zilhão de coisas, então a mudança pra ele foi até mais fácil que pra mim, porque pra ele só juntou as malinhas, a malinha dele foi, Joyce, eu tenho máquina de costura, tipo assim, eu tenho umas coisas da velha, assim, que eu gosto, mas que eu tenho. E então, assim, essa parte foi tranquila, mas eu acho que você conseguir conciliar ali os dois na casa, tá? E aí, quem é que vai fazer o quê? Você bate cabeça um tempo. A gente bateu cabeça um tempo, até porque tem coisas que você só vai descobrir morando naquela casa específica. Ah, essa casa aqui, por exemplo, eu moro perto de uma linha de metrô. Não sei como é aí em Santos, não sei como funciona em São Paulo, mas aqui em Brasília, uma boa parte do metrô, ela é aberta, tipo um trem passando. Então a Tá. poeira contamina a casa que mora perto. Lá em casa tem uma linha de metrô na frente, então entra muita poeira. Coisa que eu não sabia que ia acontecer. Que a gente tem que passar pano sempre. Então, quando você entra numa casa, você vê as necessidades, aí, nossa, demorou pra gente conseguir entender. Não, isso aí tem que ser feito 2 vezes por semana. E aí, quem é que vai fazer? Isso aqui tem que ser feito tantas vezes por semana. Então, com certeza, a gente demorou um bom tempo até entender exatamente o que precisava ser feito. Não achei fácil, não. E agora, qual é a diferença tendo um bebezinho na casa? Na questão da rotina, acredito, né, que muda tudo, mas como que foi esse processo para você? Olha, assim, Joyce, eu já sabia, né? Eu me preparei muito e todo mundo fala. Sempre que você lê alguma coisa, as pessoas falam: olha, realmente é uma fase da vida que não tem como você se preocupar muito com a sua casa, com nada. Até os 3 meses de vida do Eduardo, eu não conseguia nem pensar em nada. É tão estranho falar isso, porque como você não conseguia pensar em nada? Pra mim era uma coisa muito distante, mas não Uhum. dá. Nem nada passava pela minha cabeça. Ou então, eu não entendia as coisas. As pessoas falavam comigo, eu ficava assim, tipo, não estou entendendo nada. Então, quando ele fez 3 meses, eu voltei a raciocinar, que eu brinco assim, eu voltei a ligar os pontos, a conseguir olhar para os lados, falar, nossa, tal coisa, tal coisa. É, mas é bem complicado. Aí, depois que ele fez 4 meses, agora eu decidi, comecei a colocar vídeos no canal, mas porque eu estou na casa dos meus pais. Eu, Léo, Dudu e meus Uhum. pais, eu tô aqui na casa deles. Por causa da quarentena, ficou mais conveniente ficar aqui, né? A gente não tá saindo de casa ainda. Então, assim, por eu ter essa ajuda, eu consigo. Se eu não tivesse, eu acho que nem YouTube, nada. Eu não estaria fazendo nada. Eu estaria fazendo o básico, assim. Uma coisa que a maternidade está me lembrando muito. Com certeza, vários de vocês aqui que estão assistindo, alguém da área de administração, recursos humanos, marketing, já estudou aquela pirâmide de Maslow, né? Acho que eu falo assim. Que a Sim. base, o homem primeiro precisa suprir as suas necessidades fisiológicas. Tipo, comer, ir ao banheiro, tomar banho. Então, às vezes, vocês vê algumas dicas na internet. Tipo assim, deu meia horinha? Vai assistir um curso online. Como? Se eu não tomei banho, se eu não tomei café, se eu não fui ao banheiro, se eu não pentei meu cabelo há 2 dias, como que eu vou assistir um curso online? Eu não vou assistir. Então, tem me lembrado muito isso. Na nossa vida, pelo menos na minha vida antes, eu não me atentava tanto para essa base da pirâmide, porque eram coisas que eu fazia, tipo, eu acordava, levantava, podia tomar meu banho. Para mim nunca foi um dilema, sabe? Não tomei banho ainda hoje. Não. Era normal tomar banho, era normal
comer, mesmo às vezes a gente toma café no carro indo pro trabalho, mas eu comia alguma coisa, eu chegava no trabalho e comia. Nunca teve esse dilema de não deu, sabe? Então agora não. Ou então assim, não tem mais roupa limpa pra eu usar. Eu vou fazer um curso online? Não, eu vou lavar roupa mesmo. Então, Uhum. isso é uma coisa que eu já sabia, eu não fui pega de surpresa, confesso, não fui pega de surpresa, eu sabia que seria assim. E aí a Kalinka tá falando uma coisa importantíssima, comida quente. Pra todo mundo é normal comer uma comida quente. Cara, nossa, até hoje é uma frustração pra mim comer comida fria, gente. Eu não acredito, cara. Esses dias eu servi um sorvete, Joyce. Fiz lá um sundae lindo, o menino começa a chorar. Cara, eu fiquei assim, meu sundae vai pro brejo, que ódio. Então é isso, você não consegue tomar seu sorvete. Como é que eu vou? Ah, não, vou escrever meu e-book aqui rapidinho. Não, primeiro eu ainda tô nessa fase agora de conseguindo suprir essas minhas necessidades. Eu já tô, na verdade, acho que no segundo estágio da pirâmide ali. Já tô conseguindo comer direito, fazer minhas coisas, tô no segundo estágio e vamos subindo. O tempo vai passando, eu acho que eu vou conseguir voltar ao normal. Isso é legal você falar. E aí tem gente que perguntou assim, foi para você de repente descobrir que você não conseguia fazer tantas coisas como antes? Você chegou a se sentir culpada em algum momento? Por exemplo, não conseguir tomar banho, não conseguir pentear o cabelo, né? Você chegou a se sentir culpada ou isso para você foi uma decisão que era tranquila? Não, isso não dá nesse momento porque eu estou num momento específico da minha vida. Como foi? Joyce, culpada não, mas eu percebi que eu tinha assumido muitas pequeninas responsabilidades. Sabe aquele microgerenciamento que você resolve tudo para todo mundo? Eu tinha assumido umas responsabilidades muito absurdas, assim. E aí, isso juntou a questão do puerpério com a quarentena. As duas coisas estão me fazendo pensar muito sobre coisas que eu não quero mais para mim. Eu não preciso mais fazer isso. Então, eu via que eu resolvia muitas coisas muito pequenas para várias pessoas. E aí eu pensei assim, eu tô pensando muito nisso, assim, tô reavaliando muito, tô vendo que não dá pra fazer tudo, então algumas coisas eu vou acabar abrindo mão, vou terceirizar. Eu já comecei agora nesse meu puerpério, eu tô terceirizando algumas coisas, passando adiante, porque eu tô vendo que, então não é culpa, mas eu via que realmente eu fui me sobrecarregando com a vida, assim, eu fui somando várias coisinhas bem pequenininhas, e aí eu vi, caramba, tem que resolver um monte de pepino e aí, sabe? Não consigo tomar banho, não consigo comer, ainda tem que resolver os pepinos. Então me fez Uhum. pensar, não senti culpa não, mas me fez pensar muito, assim, então eu tenho refletido muito sobre isso. Você tem algum planejamento hoje ou é um dia por vez? Eu tenho, assim, um planejamento. Ainda estou muito focada no bebê. Então, eu tenho um planejamento mínimo de uma questão, tipo assim, consultas, vacinas, logística no dia tal. Ele vai ter tomado a vacina, então ele não vai estar bem, então eu não posso fazer mais nada. Eu tenho pensado um pouco por aí. E como eu estou entrando aí nas minhas últimas semanas de licença maternidade, estou me planejando também em relação ao bebê, o que ele vai precisar para eu voltar a trabalhar. Isso também é outro ponto que depois eu vou ver como é que vai ser. Mas eu já tenho me planejado para isso. Mas eu ainda faço ontem mesmo. Não, no domingo. Eu estava fazendo no papel simples, tentando colocar na semana. Assim, bom, essa semana eu sabia que eu tinha live com você, eu sabia que eu tinha que fazer isso, 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 isso. Então, o Google Agenda eu continuo usando, que é uma coisa que eu gosto, acho fácil, aqui no celular eu uso sempre. Então, eu tenho algumas coisas básicas, mas eu não posso, eu sei que eu não posso ter um planejamento assim, não, tal dia eu tenho que fazer tal coisa, porque a chance de eu não conseguir fazer é muito grande. Uhum. E você foi até interessante, né? Que quando eu perguntei para você o horário que você podia fazer, né? Porque eu entendo que você está numa fase diferente, especial, então não precisava ser rígido às 7. Aí você falou meio-dia, como que é? 12, 14, 16 ou 17. Eu comecei a rir. Eu falei, ô, tadinho. Cara, não, você não tem noção, já, porque é engraçado. Ainda tem isso, assim, o bebê tem fase. Então, assim, ele tava numa fase antes que ele dormia, sei lá, 7, 8 horas e ia acordar só 1 da manhã, 2 da manhã. Então eu consegui fazer muita coisa à noite, nesse período. Tipo, consegui resolver umas coisas que eu tinha 8, 9 da noite, de reunião, tava tudo certo. Aí, recentemente, não dá mais. Eu tenho que ficar deitada aqui com ele um bom tempo. Então, eu nunca sei que horas que ele vai chorar, que não vai. E aí, eu falei, pessoal, deu 6 horas, acabou meu dia. 6 horas acabou, porque aí eu já tenho que entrar no banho com ele, aí vamos colocar ele pra dormir, e aí eu fico
de stand-by lá na sala. Fico assim, fazendo minhas coisas, mas chorou, eu venho, resolvo e tal. Claro, o Léo me ajuda, o meu pai, minha mãe me ajuda, mas tem hora que não resolve, tem que ser eu mesmo. Uhum. E aí você meio que deu uma respondida na pergunta que colocaram, mas vou refazer, vai que de repente vem outra questão. Você falou que hoje, que repensando sua rotina, né, você sabe de coisas que você terceiriza e tal. Tem mais alguma coisa que você imagina que mais pra frente você vai mudar na sua rotina? Bom, algo que já foi assim, era um interesse que eu tinha, que eu gostava muito, era a parte de investimentos. Desde que eu comecei a entrar nessa parte de organização e minimalismo, foi algo que eu fui mudando, né? Mudei muito meus gastos e comecei a economizar muito mais e ter planos mais ousados, assim. E eu gostava muito do assunto, então eu mesma ia gostava de ficar na corretora vendo investimentos e tal. Não dá mais. Aí, desde que eu engravidei, ficou tudo muito bagunçado. E aí eu vi. Eu acho que a gente sabe que não dá mais quando a gente perde o controle, quando o negócio fica muito bagunçado. Aí eu falei, bom, ou eu me dedico ou eu terceirizo. Então, já foi. Já terceirizei. Era um assunto que eu adorava, mas não rola. Eu adoro, gente, meio assim, eu adoro pagar conta e fazer planilha, sabe? Colocar na planilha e tal. Ainda tô conseguindo fazer, então isso ainda fica. A casa em si. Hoje em dia eu tenho, desde que eu peguei a Pipa, na verdade, minha cachorrinha, eu escolhi ter, né, a chamar minha diarista uma vez por semana. Então isso já Uhum, estava certinho para me ajudar com a casa. Antes eu gostava de ficar com a casa só eu e o Léo. Aí com a Pipa não deu. Agora com o Dudu já vamos mudar isso para 2 vezes por semana. Então é algo que eu já vou uhum, também ter que abrir mão, assim, né, pedir uma ajuda. Eu acho que é isso, a gente uhum. pedindo ajuda em várias áreas da vida. Quando eu voltar a trabalhar, com certeza eu vou ter que pedir também algum outro tipo de ajuda, né? Eu vou avaliando. Mas a casa certamente não vou poder dar conta de tudo. E as finanças também já passei adiante. Tem uma outra pergunta que é assim: como são as realizações pessoais? E se tem separação das suas realizações com as realizações da sua família? Eu acho que a questão de carreira é muito individual, assim, mesmo você dentro da sua família, cada um, o marido, a esposa, os filhos vão ter sempre interesses totalmente diferentes, né? Então acho que essa questão profissional, para mim, sempre vai estar misturada com a realização pessoal. A parte espiritual também é muito individual. Claro que em família você consegue estudar, você consegue fazer muita coisa, mas acaba sendo uma realização muito pessoal também, eu acho. Esses dois pontos eu acho que eu não sei, eu não sei se é porque eu já tô. Amanhã eu faço 35 anos, Joyce, você acredita? 35. Não sei se é porque eu já tô mais pra lá do que pra cá, mas eu tenho uma visão já bem. Eu já casei com a minha vida muito pronta, né? Então eu tenho Uhum. uma visão bem consolidada, assim, disso, que a parte de carreira, a parte espiritual, só eu posso fazer, assim. Claro que o Léo ajuda, um ajuda o outro no crescimento, mas não tem jeito, no seu trabalho é você que faz. Uhum. Antigamente, quer dizer, agora é mais difícil porque o bebê depende completamente de você. Mas antigamente você tinha o costume de ter tempo para você, só para você? Super, super. Nossa, a minha vida, assim, acho que por isso também, por ter casado só quase perto dos 30, assim, eu já tinha uma vida muito certinha. Eu sempre fiz todas as minhas coisas, desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, ir atrás das minhas coisas, então eu sempre tive muito o meu tempo, o meu lado, então isso sempre foi muito certo. Agora com o bebê, não sei ainda como vai ser. Ainda tá muito na minha cabeça misturado com a pandemia, assim, então eu nem atribuo muito ao bebê o fato de eu não estar saindo, por exemplo. Eu poderia sair, Sim, eu poderia ter voltado para fazer uma ginástica, alguma coisa, sabe? Mas ainda não rolou. Por ele teria dado, mas pela pandemia ainda não tô indo. tá. Você tem lembra de alguma história, alguma experiência sua que você reparou que o planejamento fez diferença para você, que de repente se você fosse uma pessoa à toa, completamente sem rumo, não, que seria diferente? Nossa, com certeza. Eu acredito que para a parte profissional de qualquer pessoa é fundamental. Assim, eu não vejo como você ir seguindo, deixa a vida me levar e você chegar muito longe com isso. Não consigo ver muito por aí. Claro, quando a gente é nova, eu pelo menos não tinha uma cabeça muito boa. Eu não ficava muito assim, hoje com 20 vou fazer esse curso porque quando tiver 30 não, claro. Mas o tempo vai passando, com certeza eu fui tomando decisões na minha carreira, tipo,
quero mudar de emprego, ou então vou fazer esse curso, esse cursinho, não sei o quê, com um foco. Eu acho que isso aí, com certeza, tinha esse planejamento. E na parte financeira, eu não vejo outra maneira também. Gente, gastar dinheiro é muito fácil, muito fácil. Você sabe, todo mundo que sabe que dinheiro some, né? Se você não se preocupa. Então, para mim, se você não tem um planejamento também é muito mais difícil. E são duas coisas que os resultados podem demorar um pouquinho a chegar. Mas são resultados muito recompensadores. Principalmente quando a gente vai ficando um pouco mais velho, o tempo vai passando. São resultados muito recompensadores. Você ter ali uma segurança, ou você ter uma carreira ali onde você queria. Eu acho que faz muita diferença. Você era dessas que, tipo, já sabia o que queria ser, já que sabia a sua profissão, já pensava onde você queria chegar? Ou não? Quando eu era novinha, você fala? Olha só, eu passei meu primeiro vestibular, eu passei para Química. Só que eu ainda não Nossa! tinha me formado no colégio, aí não dava para ir. Aí eu não fui. E aí quando chegou que eu me formei, que aí deu para fazer o vestibular mesmo, aí eu marquei um vestibular. Aqui em Brasília tinha um sistema diferente na UNB. Eu marquei para jornalismo e um para letras português era. E aí eu passei em jornalismo, aí nem fiz a prova de letras. Tipo assim, passei e vou entrar, sabe? Foi na loucura. Uhum. Tinha muito planejamento, Caramba, e não. deu certo, né? Sim, nossa, eu fico pensando, se eu tivesse entrado pra química, eu acho que eu nunca teria nem terminado, porque não era minha praia. Ó, tem uma pergunta aqui, cadê? Perdi. A Isa perguntou se você faz seu planejamento no Excel, em alguma coisa assim. Você falou que usa o Google Agenda, né? Pra dia a dia eu uso o Google Agenda. No Excel, o que eu tenho é a planilha financeira, de gastos do mês, das contas, salário, eu ponho tudo lá. Mas pro dia a dia é o Google Agenda mesmo. Tá. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem ir mandando aqui e a gente lê e a gente responde aí para vocês, tá? Eu tenho mais uma pergunta. Eu quero saber se você, porque eu sei que provavelmente você segue pessoas que falam sobre produtividade, planejamento. Você tem alguma coisa que não dá certo pra você, que você teve que remanejar? Tipo, as pessoas falam muito isso, mas na minha vida não faz o menor sentido. Porque eu vejo que muita gente que me segue fala assim, Joyce, mas eu tentei isso, não deu certo. E eu sou a pessoa que não existe algo rígido, não deu certo, ok, tudo bem. Reajusta e adapta a sua rotina. Mas eu vejo que muitas pessoas têm essa ideia de que eu tenho que fazer exatamente o que me falam. Como que isso é pra você? Justamente isso que você falou de regras muito rígidas não funcionam pra mim, mesmo. Não funcionam pra mim desde que eu era novinha, assim, não funcionam. Eu nem gosto de ter uma rotina muito certinha, assim, tipo, hora de acordar, hora de fazer isso, tarará. Claro que com o bebê agora eu me ajusto um pouco, mas nem com ele eu tenho uma rotina muito certinha. Isso não funciona pra mim. Eu, pelo menos, vario muito. Tem dias que eu dormi melhor e acordo melhor, ou tem dias que eu tô mais disposta ou não. Que eu quero fazer uma coisa ou não, então isso não funciona muito bem pra mim. Eu gosto muito de ter uma certa flexibilidade de horário de trabalho, eu acho que isso funciona melhor. Então, regras muito rígidas, coisas muito certinhas, eu sei que eu não duro muito tempo. E também, que você falou de seguir muita gente e tal, às vezes, você até falou isso mais cedo, a gente vê na internet um discurso muito assim, só não dá certo porque você não quer. Se você quisesse de verdade, você conseguiria. Mas, gente, assim, bem mais ou menos. Eu faço um exercício muito grande de não me comparar aqui. Às vezes não dá. Várias vezes eu não. Tem dias que eu falo, hoje eu nem vou entrar no Instagram, porque vai ter um monte de gente feliz lá na praia e não vai dar certo. Então, eu faço um esforço muito grande de não me comparar. Eu acho que você falasse, não, só não fez porque é preguiçoso, porque não quer. Não é bem assim, né? A gente tem muitas realidades, tem momentos, cada um tá com um emocional diferente, numa hora ou outra. Eu acho que isso atrapalha muito o meu desempenho, pelo menos. Se eu tô num período com algum problema familiar, alguma coisa de saúde, é muito difícil você levar o seu dia. Se você tá com uma pessoa da família internada. Sim. Agora, eu passei por isso, talvez muitas de vocês passaram por isso, de ter uma pessoa da família com Covid internada e é super difícil, você não sabe o que vai acontecer. Você não vai levar seu dia, tipo, tranquila. Então, isso pra mim é algo que eu me permito. Me permito não estar bem e é isso. A Nanda mandou uma pergunta a respeito das suas finanças. Você falou que você terceirizou os seus investimentos. Foi com uma empresa especializada?
Foi, Nanda, foi. Como eu tô bem começando a fazer isso, né? Foi agora que eu fiz, eu nem falei muito sobre o assunto, mas sim, eu fui atrás de uma empresa porque não dava mais. Tem que pesquisar muito, E né? quando, Tem que ir atrás, não dá muito trabalho. É gratificante, mas dá trabalho. quando você percebeu, em que momento você percebeu que dava para voltar com os vídeos? Você voltou porque era tipo, eu tenho que voltar e eu tenho um canal e não posso ficar parada, eu tenho que voltar a postar? Ou você realmente sentiu que estava na hora? Como foi essa decisão? Olha, foi uma decisão que eu falei assim, bom, eu vou voltar, mas eu vou voltar sem edição profissional, voltar no meu ritmo, do meu jeito, pra eu não ter essa Legal. cobrança. Porque eu sabia que se eu voltasse do jeito que estava antes, eu ia me cobrar muito. Tipo, pô, essa semana não deu, essa semana não deu. Eu falei, não, eu vou voltar porque eu gosto, então eu vou gravar porque eu quero. Pra eu conseguir também, às vezes, mudar um pouco minha cabeça. Ah, me arrumar um pouco, às vezes, só por isso já valeria a pena, sabe? Tipo, pentear o cabelo, Hum, passar uma coisa na cara, trocar de roupa, tirar o pijama, só pra isso já valeu eu gravar. Tem pelo menos um dia na semana que eu me arrumo um pouquinho, fico mais ajeitada. Só isso já valeu pra mim, mudar um pouco de ares e voltar a falar dos assuntos assim que eu gosto, que às vezes ficam um pouquinho de lado. E também, foi uma tentativa também minha de tentar aos poucos retornar a minha vida, porque em breve eu vou ter que voltar a trabalhar. Então, pra não ser um choque tão grande, eu falei, não, vamos voltando aí aos poucos e vamos chegar lá, a rotina normal depois. Você acha que vai ser. Não sei se fácil seria. Como que você acha que vai ser depois que você voltar a trabalhar? E aí é trabalho, YouTube, criança. Como que você acha que vai ser? Você já pesquisou, já está preparada, já tem pensado nisso? Vai ser dureza. Ó, eu já vi que sozinha que eu digo assim, sem ajuda externa, não dá. Se for só eu e o Léo e o bebê, não vai dar, não vai dar. Então, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter que contar com a ajuda dos meus pais. Aí eu falei que a nossa diarista vai mais vezes lá em casa, talvez até Uhum. eu não estou muito sofrendo por antecipação, mas eu sei que vai ser muito diferente do que a minha vida hoje. Vai ser bem. Mas também, por um lado, algo que eu já tinha ouvido, que a gente consegue otimizar o tempo, porque se você tem pouco tempo disponível, você dá uma acelerada, né? Você fala, não, Uhum. vou fazer isso rapidinho, e eu acho que também eu vou acabar me programando melhor para as coisas. Tipo assim, antes, várias vezes, eu queria gravar um vídeo, aí no dia de gravar, eu não, então deixa eu escrever aqui um roteirinho, deixa eu me arrumar. Agora não, né? Tipo, eu vou escrever o roteiro, sei lá, em algum outro momento, vou ter que tentar otimizar isso. Eu acho que as duas coisas vão acontecer. Eu vou precisar de muita ajuda e também vou ter que otimizar meu tempo. Esse comentário da Thaís é interessante, eu quero que você fale sobre ele, porque não é a primeira vez que eu leio coisa assim. Ela colocou: Elisa, te adoro, estou tentando me animar a ter bebê, meu lado workaholic fica tenso. Eu ouço muita gente, inclusive eu tenho amigas que elas querem ser mãe, elas querem, isso já é decidido, só que elas sempre estão achando assim, não, mas daqui a algum tempo, porque ainda tem que fazer isso para a carreira. E você, primeiro, existe essa hora certa para ter o bebê, tipo, agora vai ser o momento perfeito para a gente ter, se existe na sua opinião, né? E, e eu sei que você gosta de trabalhar, não é à toa. Se você não gostasse, você nem teria YouTube, né? Você seria uma pessoa mais ligada à casa mesmo, então você gosta. Em algum momento, ter o teu trabalho foi um impeditivo para você postergar ou talvez pensar em não ter um filho? Não, pensar em não ter, não. Eu entendo que a gente vai adiando um pouco os planos, adiando. O que eu vi, que vai chegar uma hora que assim, ou você realmente tem um plano muito específico. Não, eu quero fazer, por exemplo, um doutorado. Então, o dia que vai durar 4 anos, o dia que acabar, beleza, eu engravido. Eu acho que se você tem um plano com uma data para terminar, tudo bem, Legal. espera. Mas se você tá simplesmente assim, um dia, não vejo muita saída. Então, ou você coloca assim um final de um projeto específico, ou seu trabalho sempre vai estar lá. E aí, Thais, eu vou te falar que não é moleza, não. Se eu te falar que eu atendi uma ligação do trabalho na maternidade, eu não aguentei. O Eduardo nasceu 7h30 da noite, num dia, no outro dia ligaram, aí eu falei, eu vou ter que atender esse telefone, eu não vou aguentar. Atendi. Era uma pessoa que, por acaso, não viu a mensagem que meu filho tinha nascido e não captou isso. E aí eu falei, não, desculpa que meu filho nasceu, tô aqui na maternidade, mas eu não aguentei, eu atendi.
E eu vou confessar pra vocês que eu já vi várias coisas de trabalho nessa minha licença, várias. Eu dou várias escapadinhas no grupo do WhatsApp, vejo lá, falo, gente, ó, minha opinião é essa, tal, 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 tal. Eu não consegui me desligar 100%, não. Não fico trabalhando, mas eu sei de tudo que tá acontecendo, fico de olho. Eu sou muito assim, sou muito ligada mesmo. Eu acho que é uma coisa nossa, de quem é assim. Eu não sofro, eu acho que quando você começa a sofrer, tipo, oh, não tô no trabalho, que droga, isso é ruim. Mas eu não sofro, mas eu gosto de ficar de olho ali no grupo, lá pra ver o que tá rolando. Só que sobre data, eu acho que é isso, Joyce. É uma mudança de vida gigantesca, não tem o que fazer. Ou você entra, mergulha de cabeça, não dá pra ser mais ou menos mãe, né? Ou dia sim, dia não. Tipo, É. você vai de cabeça, assim, não dá. E o comentário da Michelle também me surgiu uma outra pergunta que geralmente fazem, mas como eu sou solteira, é uma coisa, você é casada com filho, acho que é legal saber o seu lado. Ela colocou assim, muito difícil o papel da mulher hoje, porque tem a necessidade de uma satisfação pessoal e também da maternidade. É, eu vou falar eu e depois você fala o que você acha, tá? Uhum. Porque eu acho que quando a gente fala de satisfação pessoal, geralmente a gente acha que é uma coisa só atrelada a nós, né? Tipo, Joyce, meu mundo, minhas necessidades. Eu acredito que a nossa satisfação pessoal às vezes pode incluir outras pessoas também, ou a fase que eu tô vivendo, né? Uhum. Então, eu posso estar me satisfazendo com as pessoas que eu estou hoje. Eu não preciso só buscar a satisfação da Joyce como indivíduo. E se eu deixar de tomar algumas decisões porque eu só quero a minha satisfação, eu acho que provavelmente muitas decisões eu vou deixar para lá, porque, né, não sei. O que você acha disso, de questionar a questão da maternidade e tal, por ter a necessidade de uma satisfação pessoal? Olha, tem várias questões, assim, exatamente o que você falou. Quando você se propõe a viver em família, não precisa nem ser um casamento, pode ser sua família, seu Uhum, núcleo familiar ali. Quando você se propõe sim. a viver uma família, cara, eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação parecida que você teve que abrir mão de alguma coisa sua por alguém, pra você, sei lá, ter que cuidar de alguém da sua família, pra você. A gente acho que o amor é muito isso, assim, também. É, você abrir mão de algumas coisas pela outra pessoa. Eu sei que só o fato de você casar, por exemplo, morando com alguém, alguma coisa do tipo, você já sabe que algumas coisas ali não tem como a vida inteira vocês concordarem com tudo. Uhum. E você escolher ter um filho, aí pronto, né? Não tem, você vai ter que abrir mão, sim, de muitas coisas suas. Aí eu acho que entra muito essa questão do o que é o amor, assim, o que é você se dedicar a alguém, ou é você abrir mão, assim, de algumas coisas. Por exemplo, a própria questão que você falou de desenvolvimento pessoal, para mim conta muito a questão, assim, de espiritualidade, de eu ter tempo para mim, para ler algumas coisas. E Uhum. aí você aprende muito nisso também, né? O que é o egoísmo e você se doar e a importância disso, e como isso também pode ser satisfatório. E aí, uma pergunta para o seu futuro, talvez um futuro um pouquinho distante, mas você, porque algumas mães, eu já recebi algumas perguntas e a minha resposta nunca vai ser perfeita porque eu não tenho experiência de ser mãe, mas muitas me perguntam assim: eu tenho filhos adolescentes e eles não ajudam em casa, não querem ajudar em casa. Você vai ser do tipo que vai ensinar pequenininho ou você vai deixar quando crescer um pouquinho mais e entender? Você já parou para pensar nisso ou tipo, é muito cedo, você não tem ideia? Olha, quando eu tive a confirmação de que meu filho seria um menino, isso veio 1000 vezes mais forte em mim, porque, gente, não tem jeito. Você escuta tantas histórias, você deve ter várias amigas que são casadas, principalmente eu vejo aqui em Brasília, assim, muitos homens que têm de 30 e poucos, 40 anos, foram criados de uma forma que não sabe fazer nada, não sabe fazer nada, sabe? Fico olhando pra máquina de lavar, tipo, e aí, o que eu faço aqui? E eu acho isso muito louco, isso, sabe? Eu sei que é uma criação, que os pais são de outra época e tudo era diferente nos anos 80, mas agora eu não vejo por que o meu filho não crescer sabendo, tipo, sobreviver, cozinhar uma coisa, lavar as roupas dele, e ainda mais assim, faz muita diferença, tipo, eu pretendo sempre trabalhar, meu filho vai ter que, de alguma forma, se virar, assim, fazer algumas coisas por ele, né?
Claro que a gente quer fazer, vou fazer aqui uma coisa especial pro meu filho e tudo, tem esses momentos. Mas eu acho que, principalmente por ser um menino, eu tenho muita responsabilidade, muita preocupação dele saber se virar. Porque eu acho, sério, tá aí uma coisa que eu não gosto. É quando uns homens da nossa geração que não sabem fazer nada. Eu acho isso horrível. O cara sabe fazer nada, Joyce. Fala sério. Sabe passar um pano na casa? Eu acho isso uma loucura. Tipo, você mora lá, você não sabe passar um pano. Verdade, verdade. E você deve ter 1000 amigas que tem 1000 histórias também. Porque eu tenho 1000 amigas que passam por muitas coisas e tudo. E não é culpa de ninguém, não tô falando que é culpa de ninguém e tal. Mas eu vejo de outra forma, assim. Eu acho que agora, tendo um filho menino, poxa, custa nada ele aprender umas coisinhas, né? Não mata o menino. Não, e não é nem por questão de só de. Porque tem gente que fala assim, que a mulher ela aprende a cuidar da casa, porque um dia ela vai se casar e vai cuidar do marido. Eu acho que não é nem só pra isso, né? É porque assim, um dia talvez seu filho vai morar sozinho, né? Ele vai viver na casa com vocês. Ele vai. Quando ele crescer, ele vai ser um vegetal na casa, tipo um reizinho que só é servido, né? Não faz sentido. E assim, Joyce, eu penso de um jeito que eu brinco assim com o Léo, que eu tenho desde a barriga, assim. Eu tenho zero expectativas em relação ao meu filho. Eu tenho zero. Se ele com 18 anos quiser, mãe, eu vou, sei lá, me mudar pro Japão morar sozinho. Vai com Deus, tem que saber passar o pano lá no Japão, tem que saber cozinhar lá no Japão. Se ele quiser, sei lá, ser padre pro monastério, vai com Deus, meu filho. Mas lá você vai ter que saber fazer suas. Eu não tenho zero expectativas. Tipo, meu filho tem que casar e me dar netinhos e morar aqui do meu lado. Não, ele realmente tem a vida pela frente. E não sou eu que vou ficar segurando ele de alguma forma. E às vezes eu acho que isso dessa dependência, né, segura um pouco ali. Uhum. Tanto que a mulher, a gente vai, faz as coisas, vai embora e tudo, se vira Sim. nos 30, né? E às vezes tem alguns homens que ficam mais assim, tá? Então eu tenho zero expectativas. Eu quero que ele esteja preparado para quiser ser padre, se ele quiser, sei lá, morar do outro lado do mundo, se ele quiser casar, também casa, não sei. O que ele quiser fazer, eu espero que ele esteja bem preparado para fazer. E qual foi, agora para a gente já fechar, se ninguém tiver mais perguntas, a gente fecha aqui. Qual foi o maior aprendizado que você teve em relação a você mesma nesse período agora de mamãe? O que você aprendeu sobre você? Nossa, isso aí é muito maluco, assim. Vou te falar que até eu fiz um vídeo sobre a amamentação, que eu entrei um pouco nesse assunto, mas como eu não tenho muita capacidade técnica de ir muito fundo, assim. Mas eu vou te falar a minha experiência, e eu sei que é a experiência de muitas mulheres. Esse processo de amamentação, de você... Eu dei o seguinte exemplo, que eu acho que talvez você consiga ver. Imagina você passar meses, passando as madrugadas, acordada, sozinha no escuro. Sua mente vai embora, sua mente vai longe. Se a gente passa uma noite insone, sua mente já começa a lembrar de coisas do passado. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Isso foi assim, porque fulano fez isso. Imagina se passam meses, todas as madrugadas, isso acontecendo. Então, isso foi muito intenso pra mim. Ficava lembrando de coisas que eu nem me lembrava mais, da infância, fui ligando os pontos. Fui um processo meio de cura até, assim, de algumas coisas que eu sentia, que eu nem sabia porquê. E aí eu ia lembrando e tal. Então isso pra mim foi muito transformador. E outra coisa também, que o YouTube já me ajudou muito, que era de não ligar muito pra opinião dos outros, assim. Porque a gente sempre acaba ligando um pouco, né? Sempre liga. Mas evoluir, pelo menos, um pouco nisso. Agora, mesmo sendo mãe, nossa, agora é que realmente eu estou ligando menos ainda. As pessoas falam, mas isso aqui não quero, não vou fazer isso. Agora eu tô ligando menos. Isso foi realmente uma libertação. Tipo, não, eu sou a mãe do meu filho, desde que eu resolvo. Isso me libertou bem. Assim, eu não vou fazer nada pra ele só pra agradar alguém, tá? Ele não veio pra cá pra isso, pra agradar os outros. Então, tô tentando que ele fique também liberto um pouco dessa carga que a gente traz muito, né? De agradar as pessoas. Nossa, isso é profundo, porque eu acho que muita gente tem esse desejo, porque a gente meio que cresce querendo agradar as pessoas, né? A gente cresce querendo agradar os nossos pais, depois a gente cresce querendo agradar os menininhos, nosso marido, e os amigos, e o chefe. É um eterno querer agradar, né? É Nossa. libertador mesmo. Quem nunca pintou o cabelo porque a amiga pintou, ou então fez qualquer coisa porque alguém fez, né? Botou uma roupa porque alguém botou e tudo.
Posso recomendar um livro que eu tô lendo? Lógico, 2 segundos. Ah, eu lógico. queria ir atrás da capa dele aqui, deixa eu ver se eu consigo ir. Esse Dá livro tempo, aqui, pode ir. gente, pelo título dele, vocês vão achar que é um livro de maternidade. Não é um livro de maternidade, é um livro pra qualquer pessoa ler, tá? É esse aqui, ó. O Poder do Discurso Materno. Tem nada a ver com maternidade. Isso aqui é pra você. É uma busca pela sua criação, tá? Por tudo isso que falavam da gente, assim, fulana é muito boazinha, fulana é muito inteligente, fulana é muito quietinha. E aí você passa a sua vida inteira sendo muito quietinha. Ou, nossa, ela é muito estudiosa. E aí você passa a sua vida inteira, tipo, não, eu tenho que ser estudiosa. Ou não, fulana, essa aqui é a rebelde da família. E você passa a sua vida inteira sendo rebelde. Então, é uma desconstrução desse discurso que você ouvia quando você era criança e como se libertar disso, assim. Esse livro, ó, tô começando agora, mas essa autora é ótima, então já recomendei pra vocês. Eu vi isso, você indicou até nos stories, né? Eu anotei. Joyce, leia esse livro. Não tem nada de maternidade, assim, é uma desconstrução pessoal, é uma coisa interna, assim, que você faz que, pelo menos, eu acho que todo mundo aqui tem algum adjetivozinho aí que colou em você quando você era novinho. Tipo, que boazinha, essa garotinha tão fofinha. E aí você é fofinha pra sempre. Não dá pra ser fofinha pra sempre. Olha, muito obrigada, Elisa. Muito obrigada por ter aceito de novo, tá? Imagina, foi ótimo. Eu acho que foi mais. A gente falou planejamento e tal, mas eu acho que é muito aprender, né? Eu estava pronta, estava aberta para aprender com você, porque eu sabia que, com certeza, a gente tem muito a acrescentar na vida das outras pessoas, né? É interessante porque a gente não para fazer certas perguntas, nem para amigas, né? Às vezes as nossas conversas são tão dia a dia e tal. A gente perde a oportunidade de aprender com a experiência das outras pessoas. Então, obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar suas experiências com a gente. Imagina, foi ótimo. Gostei muito que veio muita gente legal aqui. Eu fiquei vendo os nomes, muita gente legal que a gente já conhece também de tempo daqui. Foi muito bom ter todo mundo acompanhando aqui a gente. Eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV, tá? Se eu conseguir, porque às vezes o Instagram, né, buga. E eu vou colocar também no YouTube, porque tem gente que essa live geralmente eu faço simultânea no YouTube e no Instagram. Só que como a gente ia compartilhar a tela, o pessoal do YouTube não ia ver. Então eu vou colocar lá também, assim o pessoal pode assistir por lá, tá? Ótimo. Obrigada novamente, obrigada a todo mundo que veio aqui. Você quer dar uma palavra final, Elisa? Dar um tchau pra galera? Gente, muito obrigada. Vocês que assistiram a gente. Espero que tenha, sei lá, ajudado de alguma forma, né? Que essa conversa tenha acrescentado aí pra vocês. Quem ainda não me segue lá, @ElisaLanges, que eu vou compartilhando algumas coisas. Agora estou voltando aí com mais afinco. Vamos ver se vai dar certo. Aí, deixa eu te perguntar, você tá usando filtro? Não, por quê? Tô muito Essa bonita. pele tá ótima! Não, Nossa! mulher, porque não tem luz aqui, não. Eu tive que pôr filtro e eu tô me olhando no filtro, eu tô me achando ridícula. Eu falei, ai, gente, ela é mãe e ela tá sem filtro e eu aqui, olha que. Não, é porque aqui não tem muita luz. Eu tô tipo no meu quarto, não tem muita luz aqui, eu tô no celular. Eu acho que é por isso que tá dando uma super enganada aqui. Não, Jô, Tá eu tô na ótimo. pior. Não, eu tô na pior. Não tá, sério. não. Olha o meu cabelo da quarentena. Eu tô sem condição alguma. Tá ótima, viu? Obrigada. Um beijo pra todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau.